antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, curte, comente e compartilha nossos vídeos e ativa o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu sou César Rocha, professor de artes, desenho à mão livre, pintura em tela e ilustração digital. Hoje nós vamos falar sobre uma técnica que surgiu na época renascentista que se chama esfumato. Ela está associada a um grande artista daquela época que se chama Leonardo da Vinci. Essa técnica está associada ao grande artista Leonardo da Vinci pela transição suave de cores e tons que ele aplicava em suas obras, causando um ar misterioso. Um grande exemplo dessa técnica está na sua maior obra e mais famosa, a Mona Lisa. O termo esfumato deriva do italiano sfumare, que significa esfumaçar ou esfumar. Essa técnica mostra a habilidade de Leonardo de transformar cores e tons em neblina e fumaça, causando uma profundidade e um mistério em suas obras. Durante o Renascimento, essa técnica exerceu uma grande influência nos artistas. Além de Leonardo, tinha outro grande artista da época que utilizava o esfumato, não da forma dele, mas de uma forma diferenciada, mostrando assim a versatilidade dessa técnica. Era Rafael. Essa técnica contribuiu para representações tridimensionais e realistas de figuras e paisagens. Fazia parecer que as obras de arte dos artistas ganhavam vida. Como a gente pode perceber, nessa obra de arte que eu comecei aqui, a técnica do esfumato consiste em a gente trabalhar com a suavização de camadas, causando um aspecto que não trabalhe com contornos. A gente vai aplicando camadas finas, quase que uma fumaça, quase que uma neblina de cor, trabalhando as nuances e a suavização de tons e de cor. A gente trabalha primeiro os tons de branco em cima de uma base escura e vai botando, aplicando o esfumato, né, que é quase uma fumaça de tinta, e assim vai surgindo a obra. Aqui atrás tem um Jesus que a gente vai está utilizando também essa técnica, né? A gente também está utilizando uma técnica chamada chiar escuro, que era uma técnica também da época renascentista, que a gente também vai falar em outro vídeo. A característica principal dessa técnica é a aplicação de transições de cores e tons de uma forma suave, bem sutil, causando realmente um aspecto de fumaça. Temos dois exemplos aqui. Tanto nessa tela que eu estou começando a pintar, que só tem uma camada de branco, na verdade tem uma camada de branco no Jesus e duas camadas de branco no leão. Assim a gente vai começando a compor a tela, a obra. Aqui atrás também tem um Jesus que eu estou utilizando duas técnicas da época renascentista. O criar escuro, que é o claro e escuro, onde eu começo a trabalhar com tonalidade de escuro e de claro, e após essa camada de escuro e de claro, eu comecei a botar o esfumato no rosto dele. Só tem uma camada de branco, por isso que está bem sutil. São várias e várias camadas. A técnica do esfumato exige que o artista tenha bastante paciência e prática para poder chegar realmente numa finalidade e num aspecto misterioso e realista da obra. Outro exemplo dessa técnica chamada esfumato, né, que ela está um pouco associada também ao chiaro escuro, são duas técnicas que trabalham quase que em conjunto, porque a gente precisa trabalhar as luzes e as sombras, que na verdade é o claro e o escuro, e depois o esfumato. Aqui eu estou desenvolvi na verdade um estudo em cima da mão da Capela Sistina de Michelangelo, que utilizava outro tipo de pintura, outra técnica, mas também era da época renascentista. E eu, em cima desse trabalho, eu estudando, comecei a desenvolver essa mão. Aqui ela está somente com claro e escuro, e através dessa tela aqui, a gente foi aplicando pequenas camadas de tinta suave, de forma sutil, exatamente como foi desenvolvido com Leonardo e Rafael, aplicando fumaças de tinta, e chega nesse resultado. São várias e várias camadas de tinta que a gente vai aplicando em cima uma da outra, que vai dando esse ar de realismo e talvez chegando a uma composição misteriosa. Essa técnica desenvolvida por Leonardo da Vinci, ela tem uma característica que causa uma tridimensionalidade na obra. Além dessa tridimensionalidade, ela causa um aspecto misterioso também. E também um tom de realismo. Ela deixa a obra de uma forma que o telespectador, a pessoa que esteja vendo, fique abismado, dando uma ideia de mistério, né? Como, por exemplo, a Mona Lisa. Quando você olha para a Mona Lisa, apesar dela ter várias características
para ela ter aquele ar misterioso, como por exemplo, o rosto dela é ambíguo, de um lado ela está sorrindo, do outro lado ela está séria, o jeito que ela está na posição, a composição que ele fez na espiral de Fibonacci, então tudo levava a uma compreensão por parte de quem está observando a obra. Apesar dessa técnica aqui ter surgido na época renascentista, ainda hoje ela influencia vários artistas. Ela perpassa a barreira do tempo. Isso demonstra a importância do desenvolvimento da arte na época renascentista. Então, gente, é isso. Através dessas técnicas criadas pelos renascentistas, e como, por exemplo, a gente está falando hoje do esfumato, a gente consegue ter uma obra também parecida com a deles, enigmática, uma obra misteriosa, uma obra tridimensional, uma obra realista, onde causa um impacto muito grande para quem está observando essa obra de arte. É muito fácil observar como a técnica do esfumato ela é tão importante na história da arte que ela perpassa o tempo. Para você ver, foi criada por volta de 1500 e ainda hoje é utilizada pelos grandes artistas, principalmente o artista que ainda utiliza as técnicas academicistas, que é as proporções, a regra dos 3/3, ou então a proporção áurea, a questão de colorização, né, a harmonização de cores, a questão de luz e sombra, né, a proporcionalidade da obra como um todo, a questão de perspectiva, a questão do realismo, do naturalismo, são coisas que a partir do século XIX foram um pouco deixadas de lado com a arte moderna, mas que ainda hoje são, como é que eu posso dizer, exploradas por grandes artistas. Artistas que ainda hoje são considerados conservadores na concepção arte, por ainda estudar e aplicar essas técnicas que vêm desde a era grega, onde eles estudam essa questão de proporcionalidade, perspectiva, trabalhar com a tinta a óleo, luz, sombra, proporções, de uma forma que a gente simule a realidade. Então, são técnicas que, mesmo passando anos e séculos, continuam presentes na arte. Então, assim, compreender essas técnicas, principalmente o claro, escuro e o esfumato, vai tornar o apreciador e o artista mais sensível à arte, tendo um aspecto e uma visão melhor daquela obra, tanto como ela foi elaborada, como na questão de apreciar a própria arte. Você vai conseguir enxergar de uma forma mais misteriosa, uma forma mais harmoniosa, uma forma que você aprecie de um jeito que você entenda como chegou àquela concepção. Garanto a você que você, entendendo a técnica do esfumato e do claro escuro, quando você vê uma obra feita Mona Lisa, que todo mundo tanto fala, você vai entender o porquê ela tem aquele mistério, o porquê as pessoas são encantadas com aquela obra. Vou falar um pouco sobre a Mona Lisa. A Mona Lisa, Leonardo utilizou essas duas técnicas de uma forma notável, mas também ele utilizou na composição, na criação da tela, a sequência de Fibonacci, que é a proporção áurea, que a gente também pode denominar assim como a assinatura de Deus. É um cálculo matemático, uma sequência lógica que está em toda a criação da divindade, no universo, no cosmos, nos animais, no embrião, no chifre de um elefante, nas flores, nas frutas, na reprodução dos animais. Então, é uma proporção que os renascentistas, na verdade, os gregos utilizaram na arte e os renascentistas utilizaram de uma forma genial. Leonardo utilizou essa proporção áurea para começar a criar a composição da Mona Lisa, onde ela está bem distribuída. Eu vou deixar uma foto aqui para a gente ver esse exemplo. E após isso ele começou com essa técnica de claro, escuro e esfumato para chegar nessa grande obra de arte onde o mundo todo vislumbra e fica encantado e às vezes nem sabe o porquê. Mas na verdade ela tem esse ar misterioso, essa elegância, como é que eu posso dizer assim, essa beleza que se trata, resumindo tudo, se trata de beleza, se trata da concepção do belo. Ela é uma arte limpa, proporcional, ela é uma arte harmônica na questão de cor, ela é uma arte
que também tem uma sutileza e uma harmonia na questão de claro e escuro, e ela foi pintada, né, ela foi elaborada com a técnica do grande mestre e gênio da arte, Leonardo da Vinci, que se chama esfumato, camadas e camadas de tintas de uma forma suave, sutil, onde dá aquela tridimensionalidade na obra que até hoje encanta todo mundo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi para a gente conhecer um pouco sobre essa técnica chamada esfumato, que nada mais é camadas sutis de tinta causando um aspecto de fumaça, né, de neblina, onde camada por camada vai se criando a composição e por último a gente bota a tinta colorida também na técnica esfumado, causando um efeito muito gratificante, um efeito tridimensional, um efeito misterioso, uma coisa de gênio. Aqui são dois exemplos, como eu disse a vocês, o claro e o escuro, e depois a pintura com esfumato. Essas duas obras não estão terminadas, essa está mais avançada, onde eu trabalhei a questão de claro e escuro, ainda estou trabalhando a questão de claro e escuro, mas eu comecei a aplicar uma camada, pequena camada leve de esfumato no rosto dele. Claro que isso aqui vai ficar bem mais branco, para poder trabalhar tons do claro e do escuro, para depois eu aplicar as cores reais de pele, né, as cores do planejamento, desse, como é que eu posso dizer, desse véu que está na cabeça dele, né, da barba. Tudo isso aqui vai mudar ainda. A gente vai trabalhar tanto as cores reais, quando eu terminar a aplicação de claro e escuro, com a técnica esfumato. Mesma coisa essa aqui. Essa aqui está bem no comecinho. Eu comecei a trabalhar com essa tonalidade do fundo marrom escuro, que é o escuro, e vou trabalhando o claro. Por isso se chama claro e escuro, chiaro escuro. Trabalho o escuro e vou trabalhando o claro. Isso aqui nada mais é, vou explicar isso para vocês, isso aqui nada mais é de como funciona a visão do ser humano. Quando a gente fecha o olho, está tudo escuro. Quando a gente abre, a primeira coisa que aparece, é porque é muito rápido, é o claro, que é a claridão da luz. E conforme a luz vai batendo na superfície, vai mostrando a tonalidade que reflete, a cor que reflete. Né? Quem gosta de física óptica sabe muito bem o que eu estou falando. Nada tem cor a não ser a luz. Então, quando a luz bate e reflete exatamente aquela cor que estava naquela composição química. Então, os renascentistas e Caravaggio, na época do Barroco, trabalhou isso de uma forma genial. Botou essa questão de física óptica na arte. Então, talvez seja por isso, ou consequentemente seja por isso, que a arte deles tem esse realismo, tem esse ar misterioso, né? E na questão do Caravaggio tem esse ar tenebroso, né? Teatral. Hoje a gente falou só sobre o esfumato, e para não prolongar muito o vídeo, na próxima videoaula, ou daqui a umas 2 videoaulas, eu vou falar sobre o claro e escuro, que também está sendo utilizado tanto nessas duas obras como nesse estudo aqui. Claro e escuro e esfumato, e aqui esfumato colorido, como é que fica, certo? Eu tenho outras obras, mas não vem o caso de eu mostrar agora, mas eu vou deixar alguns exemplos das obras dos grandes mestres, né? Eu vou mostrar um pouco do vídeo a Mona Lisa com a sequência de Fibonacci, e no próximo vídeo eu vou mostrar também algumas obras do mestre Caravaggio. Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado da videoaula. Deixa um comentário, like, compartilha e até a próxima.